O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais. O tempo da Páscoa que nós estamos vivendo está bem adiantado. Nós podemos dividi-lo em duas grandes partes. A primeira parte, nós temos logo depois da ressurreição de Jesus, a sua manifestação às mulheres, manifestação antes através do túmulo vazio, manifestação aos apóstolos. E depois a segunda parte deste tempo pascal, Jesus começa já a ir preparando a comunidade dos discípulos para que ela possa assumir, daqui a pouquinho, um pouco mais de tempo, não me vereis, a sua própria missão. Esta segunda parte é o discurso de despedida de Jesus. Mas Jesus trabalha tão bem esta despedida, porque ele nos ajuda a comunidade dos discípulos a ficarem focados, não na sua partida, não na sua despedida propriamente dita, mas ele ajuda a comunidade a estar atenta para com aquele que ele vai enviar depois de voltar ao Pai. Portanto, esse discurso da despedida abre para a comunidade dos discípulos a expectativa pela chegada do Espírito Santo de Deus. E ele vai agir como Deus em meio à comunidade dos discípulos. Aliás, a primeira leitura de hoje
nós temos esta presença da ação do Espírito Santo de Deus. Se nós olharmos para o nosso mundo, nós temos muitas situações de dúvidas, nós temos muitos questionamentos, nós não sabemos às vezes o que fazer, qual a decisão a tomar. Estamos num mundo cheio de propostas, cheio de caminhos, e cada um dizendo uma coisa, cada um orientando para um caminho. Fake news é que não falta para nós. Lá na comunidade dos primeiros cristãos, também havia essas dificuldades. A primeira leitura narra esta grande dúvida, as inseguranças que viviam os cristãos na cidade de Antioquia, porque por ali, por aquela cidade, passaram algumas pessoas pregando dúvidas, enchendo o coração deles de imposições, provocando conflitos. Estes que por ali passaram, ao invés de trabalhar a unidade da comunidade, trabalharam a separação, os conflitos, as dificuldades. Questões sérias foram colocadas em dúvidas para aqueles cristãos e cristãs. Que fazem então os apóstolos diante das várias ideias, das várias propostas, dos vários caminhos apresentados e diante daquela situação de insegurança, de medo, de dúvidas, de questionamentos? O que é que nós vamos fazer? A quem nós vamos seguir? Então os apóstolos remetem essa questão para a comunidade dos apóstolos que estava reunida na cidade de Jerusalém. E estes, sem saber também como resolver as questões, até porque entre eles também havia muitas divergências de ideias, ou em cima daquelas questões postas, em cima dos conflitos vividos, também eles não tinham a clareza de como orientar os cristãos de Antioquia. Convocam então o que nós chamamos, o que a igreja chama historicamente de Concílio de Jerusalém, exatamente porque aconteceu na cidade de Jerusalém. E ali os apóstolos trazem todas as polêmicas, todos os conflitos, todas as questões problemáticas para serem rezadas, para serem discutidas em clima de oração, em clima de abertura ao Espírito Santo de Deus, para fazer exatamente este discernimento. Nós vivemos um momento de dificuldades naquela cidade de Antioquia. Quem pode nos mostrar o caminho que deve ser seguido? É o Espírito Santo de Deus. E debruçando sobre aquelas questões, com as mentes, com as consciências e com os corações abertos para Deus, foram pouco a pouco chegando ao consenso e retornam então com as orientações seguras
para os cristãos de Antioquia. Restabelece naquela cidade a paz. Restabelece naquela cidade entre os cristãos a união. Superam os conflitos e as dificuldades. Irmãos e irmãs, a igreja vive assim em todos os tempos. Ela vive convivendo também com dificuldades. Nos nossos tempos também existem problemas, nos nossos tempos também existem conflitos, nos nossos tempos existem caminhos diferentes, nos nossos tempos existem pessoas que semeiam dúvidas, que ao invés de unir, dividem, que ao invés de aprofundar a doutrina, confundem as pessoas, a inteligência e a consciência das pessoas. É hora de nós também seguirmos o caminho da comunidade apostólica. É hora de nós também pensarmos que nós não temos soluções para tudo, que nós não somos a fonte de solução para os problemas. Muitas coisas, muitas questões, nós temos que saber que é o Pai do céu que resolve para nós, é o Espírito Santo de Deus que resolve para nós, que nos ilumina, e por isso nós devemos estar sempre abertos a estas luzes, a estas orientações do Espírito Santo de Deus para os nossos problemas. A igreja deve buscar sempre um aperfeiçoamento, porque ela é humana, ela é conduzida pelo Espírito Santo, mas os membros desta igreja somos nós. E nós precisamos de estarmos sempre abertos a este Espírito que conduz a nossa igreja. Nós vivemos esse momento bonito. Poderíamos dizer assim: qual outro concílio de Jerusalém? O Papa Francisco provoca na igreja não um concílio, mas um sínodo, que vai ajudar exatamente a igreja a aperfeiçoar as suas orientações, aperfeiçoar a sua conduta no mundo. O objetivo deste sínodo nada mais é do que a igreja humilde e com sabedoria abrir-se para este Espírito Santo de Deus nesses tempos tão desafiadores, para que ela possa discernir quais os caminhos que o Espírito Santo quer orientar para a igreja de hoje, para a igreja diante das questões atuais, dos conflitos, dos problemas atuais. O sínodo se presta a isso. E daqui a pouco nós vamos ouvir o convite, ou acolher o convite para dele participarmos. Assim, irmãos e irmãs, Jesus desvia a atenção da despedida, da tristeza, para esta expectativa da chegada do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo, ele perpetua a sua presença na igreja, ele perpetua a sua presença entre nós. Ouvimos no início do Evangelho: eu e o Pai
faremos em vocês a nossa morada. A presença do Espírito Santo na igreja é a presença de Deus perpetuada entre nós. Isso não nos deve causar, portanto, nenhuma preocupação diante das dificuldades, dos conflitos, dos problemas. Ao contrário, naquela comunidade dos apóstolos, sempre que eles percebiam esta presença de Deus, eles se tranquilizavam. Nesses domingos anteriores, quantas vezes Jesus tranquilizava aqueles cheios de medo porque estavam sozinhos e pensavam que era um fantasma que se apresentava para eles, mas era Jesus. E quando eles certificavam que era Jesus, recuperavam a serenidade e a paz. Nós também, diante dos problemas e dos conflitos, dos desafios atuais, precisamos de recuperar a serenidade, precisamos de recuperar os nossos passos permanentes como membros desta igreja, ao saber e certificar que nós não caminhamos sozinhos nela. Não somos nós que conduzimos este barco é conduzido por Deus. Nós somos apenas os seus tripulantes, nós somos apenas os seus passageiros. Amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo tranquiliza então a comunidade dos discípulos, fazendo esta promessa: vocês não vão ficar sozinhos, eu vou continuar com vocês através do defensor que vou lhes enviar. Por isso, que a minha despedida seja motivo de alegria para o coração de vocês. Olha como Jesus consegue transformar uma realidade que poderia ser de tristeza, de angústia, em alegria. A minha despedida deve ser motivo de alegria para vocês, porque eu não vou abandonando vocês, vou para estar eternamente presente com vocês. E este Espírito Santo é aquela pessoa que é capaz de transmitir para nós a paz que nós desejamos. A paz que nós desejamos não é aquela que o mundo nos oferece, é aquela que Deus oferece. A paz que o mundo nos oferece é apenas aquele intervalo de guerras, de combates, de disputas, de competições. A paz que o mundo oferece é uma paz fragilizada, sem consistência. A paz consistente vem de Deus. A paz forte vem de Deus. A paz que não é provisória, que não é apenas no intervalo de guerras, mas é eterna, esta paz só pode vir de Deus. E o Espírito Santo vem transmitir esta paz para nós. Por fim, irmãos e irmãs, paz só pode transmiti-la quem a tem. E a missão da igreja é ser instrumento de paz, é ser transmissora da paz. Como nós podemos ter a verdadeira paz no nosso coração para os nossos dias atuais, se nós nos preocupamos muito mais com as armas do que com a verdadeira paz?
dificilmente arma gera paz. O que gera paz é amor e não arma. Busquemos a paz de Deus para o nosso coração, para que consigamos ser evangelizadores da paz. A comunidade dos discípulos foi constituída para levar a paz. E uma das primeiras ações dela, uma das primeiras evangelização desta comunidade foi exatamente levar a paz para Antioquia, porque muitos estabeleceram conflitos naquele lugar. No nosso mundo, não falta quem nele estabelece conflitos. Mas você está neste mundo, eu estou neste mundo, nós estamos neste mundo. E nós somos mais fortes do que todos os conflitos que nele existem, porque nós temos Deus em nós, que é a fonte da paz. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,